Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade do trabalho, a confiança de me convidar para dividirmos juntos essas reflexões que tem como tema o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E, por sua vez, tem como origem um versículo do Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, que está, sobretudo, de uma forma mais completa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e especificamente no versículo 5, Jesus vai repetir uma fala de um salmo. Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está se referindo ao Salmo 37, versículo 11, no qual Davi, já ao fim da sua existência, já idoso, ele faz um salmo belíssimo, em que no versículo 11 ele vai dizer: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, é sobre isso que nós vamos estar refletindo, sobre essa bem-aventurança. E é interessante nós repararmos que aí há uma promessa. E essa promessa, ela nos parece terrena, porque nesta fala nós não vemos uma herança para a humanidade no reino dos céus, ou no seu íntimo. É algo mais abrangente. Ele diz: os mansos herdarão a terra. E aí a gente começa a se perguntar: que terra é essa que ele está falando? Então, a doutrina, ela vem nos esclarecer sobre a natureza deste planeta que habitamos. E claramente nos coloca que no processo evolutivo, cuja lei acontece e se repete entre todos os reinos e também em todo o universo, há um processo de evolução, de transformação de tudo aquilo que existe. Tudo é regido pela lei do progresso. E essa lei, ela é alcançada por meio de ciclos que vão se sucedendo, e ciclos, como nos dizem, de uma forma espiral, uma ascendência em espiral. O que significa isso? Significa que a cada elemento que se constrói, esse elemento vai servindo de base para os outros que se sobreporão a ele, sempre numa visão ascensional. Então, se nós repararmos lá nesse salmo, a gente vai perceber que Davi está conversando com o povo, está deixando essa mensagem, porque já naquela época o mal predominava, e aqueles que faziam o mal feito eram os que se davam bem. Então, aparentemente, o fato de ser, como se usava na época, né, justo, de crer e esperar nas promessas de Deus, parecia não fazer sentido, porque a vida tal qual ela se apresentava era que a lei do mais forte sempre levava melhor. E aí, se a gente parar para pensar
e se perguntar, nossa, será que mudou alguma coisa para hoje? Pergunta que a gente se faz, não é? E é por isso que Davi foi tão enfático em dizer, não presta atenção nisso. E ele chega a falar que os ímpios, eles são como a relva, e logo passarão, mas que os mansos herdarão a terra. E Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, vai repetir isso. Então, se nós pensarmos no planeta Terra, com a condição espiritual de cada um de nós encarnados nesse planeta, ou, melhor dizendo, da maioria de nós, porque já sabemos também que a Terra é um berço materno, ela acolhe espíritos de diferentes graduações. O que nunca faltou como exemplo a ser seguido, aqueles espíritos jamais adiantados, que vêm até nós para impulsionar o nosso progresso. Mas pensando na generalidade dos espíritos encarnados nesse planeta, nós vamos perceber que somos, na maioria, espíritos ainda infantis e repletos de incertezas com relação à realidade espiritual e como as suas leis atuam. Então, nós estamos vendo que a Terra, como hoje, já na época de Davi, há 3.000 anos atrás, o que não é nada, é um planeta de provas e expiações em transição para um mundo ditoso. Então, quando Jesus e Davi falam sobre essa herança dessa terra, e Davi vai mais específico, ele diz que reinará a paz, e Jesus logo em seguida também vai repetir isso quando ele diz bem-aventurados os pacificadores, não é? Então, Jesus está trabalhando aí com esse salmo também, unindo as duas realidades, né? A realidade que a mansuetude, a brandura é o caminho para que se consiga chegar à paz. Não apenas a paz individual, essa com certeza, mas sobretudo uma paz planetária. Aqui nós estamos falando no nível planetário, que engloba toda a humanidade, que engloba os habitantes de um planeta. E sabemos também que existem outros semelhantes à Terra em posição espiritual. Então, a lei se aplica a todos. Essa passagem desse mundo de provas e expiações para esse mundo ditoso, nós temos no meio a regeneração. E o que é regenerar? É tornar, fazer com que algo surja, ressurja, alguma coisa que estava sendo destruída, que possa, por movimentos próprios, condições próprias, voltar a uma saúde, voltar a um equilíbrio, voltar a uma harmonia. Então, quando pensamos nisso, percebemos de que essa promessa tem a ver com uma construção coletiva. Essa promessa não é uma promessa que vai acontecer num passe de mágica ou como nós nos acostumamos com os milagres divinos. Não, ela vai acontecer num processo de construção individual e coletivo. Então, quando nós pensamos na realidade do nosso planeta, e quando Jesus vai falar sobre
a mansuetude, sobre a brandura, como sendo os alicerces, como sendo o caminho para que se alcance esse outro estágio, nós precisamos compreender que, para isso, nós estaremos sendo desafiados todo o tempo. Desafiados em que sentido? Primeiramente, desafiados a compreender, a assimilar essa verdade, a tomá-la para nós como um objetivo a ser alcançado, se o nosso coração e também a nossa mente compreenderem que esse é um bom caminho para nós. Então, uma primeira etapa é essa, é a do convencimento individual de que isso é a verdade, de que isso é factível. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso, essa construção desse mundo ditoso torna-se uma meta, um objetivo para nós. Mas aí entra o problema, porque não é simples. Quem trabalha com metas, com planejamento, sabe disso, não é? Sabe que é todo um processo que demanda tempo, que demanda muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, muita perseverança. E que, é claro, vai sendo ajustado no decorrer do caminho, porque várias variáveis podem acontecer. E essa é a grandeza da vida. A vida não é algo estacionado. E quando nós pensamos nas promessas divinas e nos exemplos que Jesus nos traz e que a doutrina vem clarear para nós, nós precisamos ter em mente sempre algo que Joana de Ângeles vai dizer para a gente, que a vida é feita de planejamentos suscetíveis de modificações no decorrer do tempo, em função das circunstâncias. E é isso que tem a ver com o nosso próprio livre-arbítrio, porque estamos o tempo inteiro interagindo entre várias possibilidades. Mas quando dentro de nós, o nosso coração e a nossa mente têm como certo um desejo, impulsionando a nossa vontade, nós teremos forças para prosseguir no objetivo, enfrentando todas as dificuldades, todos os desafios. E aí a gente lembra daquilo que Paulo nos diz, não é? Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para alcançar o alvo. Qual era o alvo que ele tinha? Da união com Jesus e com o Pai. De ser digno da presença de Jesus na sua vida integral, a ponto de dizer, agora não sou eu, mas quem vive? O Cristo vive em mim. Mas ele sabia que isso implicava em lutas, desafios e decisões a todo momento. E não é diferente para nós. E aí, quando a gente fala, né, desse desafio para essa construção, por que é um desafio, um grande desafio? Porque como a lei de progresso ela é inexorável, ela ocorre o tempo inteiro, ela acontece conosco também. E a nossa bagagem genética, histórico-social, antropológica, ela nos fala de quê? Ela nos fala de uma trajetória de muita luta, em que o material, a Terra já foi um planeta, em que o material era muito mais, ditava muito mais
domínio sobre tudo o que acontecia, não é? O nível de inteligência, o nível de conhecimento da natureza era ainda muito pequeno. Então, nós vimos construindo a nossa história em cima de quê? Em cima da luta, em cima de sobreviver num ambiente não muito acolhedor. Não é verdade isso? Gente, então vocês acham que essas forças não terão um peso muito grande? E hoje, quando a gente fala assim, a lei do mais forte, a história da nossa existência não tem sido essa. A força e a violência não é o que tem ditado as regras da nossa sociedade como um todo. Nós não precisamos, por isso, flagelar o nosso corpo. Muitas vezes a gente olha para trás e vê aqueles religiosos que se autoflagelavam e a gente, nossa, mas como era possível fazer isso? Será que hoje, ainda hoje, nós não seguimos esse modelo? Não com flagelo físico, mas os flagelos mentais, emocionais, de excesso de culpa, de um modelo a ser alcançado, de uma perfeição como objetivo, mas que a gente acha que é feito num passe de mágica, e de que essa perfeição, a qual todos nós desejamos, eu prefiro usar como Joana, não a palavra perfeição, mas a palavra plenitude, a plenitude do ser que nós desejamos. Será que ela, a ser alcançada, ela independe do início, de como começamos? De um momento para o outro, nós vamos nos tornar plenos, perfeitos, independente daquilo que fomos? Ou a inteligência divina trabalha com o que tem? Com aquilo que está à disposição. E o que é que está à disposição? Somos nós, espíritos em que o processo inteligente vai pouco e pouco se desenvolvendo, passando pelos reinos, até chegar à nossa condição de seres humanos, com os sentimentos já aflorando, junto com as emoções, junto à racionalidade, para que a gente comece a perceber, a compreender a vida de uma maneira melhor. E mais, um processo de aprendizagem que não prescinde do erro. Ao contrário, nesse processo, o erro é um elemento fundamental para a fixação do aprendizado. Então, nós precisamos compreender que essa lei do mais forte, ela ainda hoje é soberana sobre nós. Mas que agora já começamos a compreender que o seu domínio é muito fugaz, é muito temporário. Um exemplo. Que exemplo podemos dar disso? Vejam os homens que se tornaram famosos pela violência. São detalhes na história da humanidade, notadamente marcados por períodos. Júlio César, Gengis Khan, Hitler, Napoleão, são figuras marcadas na história por determinados atos. Agora, aqueles que deixaram uma mensagem
de paz e harmonia, até hoje influenciam milhões de pessoas. Quando pensamos em Jesus, quando pensamos em Buda, quando pensamos em Gandhi, quando pensamos em Madre Teresa, que legado é esse que é deixado de geração em geração? E que ao lembrarmos, e o próprio nome dessas pessoas trazem para nós, os nossos ouvidos ouvem esses nomes, e o que o nosso coração sente? O nosso coração sente a vibração do que a vida dessas pessoas significou para todos nós, não é verdade? E muitas das vezes traz até um certo alívio, uma pacificação. Ao falarmos em Francisco de Assis, por exemplo, que imagem vem para nós? Se não é de um jovem saltitante, saindo pelos campos a cantar, a saudar o dia, a cantar com os pássaros. Não é isso que vem à nossa mente? Quando pensamos em Hitler, o que vem à nossa mente? Figuras esquálidas, o horror dos campos de concentração. E que impressão isso traz para nós? Então, esses pequenos exemplos vêm nos mostrar o quê? Que a força bruta, ela tem um poder muito grande, mas momentâneo. A força da paz, da brandura, ela é mais suave, mas ela se prolonga por muitos e muitos tempos. Por muito tempo, melhor dizendo, não é? Por gerações. Então é isso que precisamos entender. E por quê? Porque voltando lá às nossas origens, voltando à nossa história, que é importante que a gente se olhe no espelho, e ao olharmos no espelho, a gente está vendo a nossa história como humanidade, não é? Ao olharmos isso, essa nossa história, o que nós construímos, digamos assim, para o significado da palavra mansidão, mansuetude, manso, sobretudo para os homens. Quando dizemos que um homem é manso, o que nos vem? Automaticamente a gente muda esse adjetivo para outro, fraco. Chega a vir uma imagem para a gente, não é? De um indivíduo franzino, fraquinho, medroso. Essa é a imagem que temos. E vejam que Jesus vai dizer que a mansidão, o ser manso, vai herdar a terra. Será que isso é uma divagação? Ou esses exemplos que acabamos de ver, que nos falam do tempo, que nos falam da ação de homens, que se prolonga ao longo de décadas, séculos, milênios, sem alterar a sua força. Será que isso não nos fala algo? E ao passo que aqueles que achamos, né, que são os fortes, aqueles que possuem por meio da violência, por meio da expoliação, passaram. Em Manuel tem passagens belíssimas em que ele fala isso, nos chamando a atenção. Então, nós precisamos perceber isso. E nós vamos avançando ainda um pouco mais, e aí a gente vai cair na mensagem de Lázaro, que se chama Afabilidade e Doçura, que é uma mensagem dura desse capítulo, porque ele vai tocar também num ponto. E ele vai tocar num ponto já
interessante, falando para uma sociedade do século XIX, na França, que já era uma sociedade aculturada, que já tinha, e é por isso que ele vai falar do verniz social. Por quê? Porque ele vai falar exatamente com o nosso desenvolvimento intelectual, científico e até mesmo econômico, em que o bem-estar já começa a avançar, não é? Já não somos mais brutos. No século XIX, a cultura já está efervescente. Estão começando a surgir a máquina a vapor, eletricidade, a ciência está avançando, não é? Então, ele vai dizer que muitas vezes a afabilidade e a doçura, que são exemplos do amor, eles podem estar adulterados pelo verniz social, em que as pessoas em sociedade aparentemente ficam com aquelas caras de paisagem, aparentemente recebendo as informações que não gostam muito, ou até mesmo algum tipo de violência verbal, e que ficam com aquela aparência de que nada aconteceu, mas que por dentro estão se remoendo e muitas vezes planejando que vingança como fará, como dará o troco. Então, ele chama a atenção de nós para esses fenômenos emocionais e psicológicos que ainda acontecem conosco. Mas ele vem nos chamar a atenção de que precisamos mudar esse entendimento. E mais, muitas vezes precisamos ter coragem de ver quando esses sentimentos, essas emoções imperam em nós. Mas para fazermos isso, precisamos, e aí eu volto ao início, precisamos já ter tido o convencimento interno de que a busca da paz e da brandura é o objetivo da nossa vida. Porque só aí nós vamos ter forças, nós vamos ter coragem, determinação e perseverança para não desistir diante desses desafios. O que ele está querendo dizer aqui, e o que a doutrina vem dizer para nós a respeito da lei do progresso, é que ela vai acontecer pela própria força das coisas. Ela vai acontecer porque ela não para, é uma lei da natureza. Mas que nós precisamos concordar com ela. Precisamos, é como um rio, em que a gente vai descer o rio consoante a correnteza e não querer subir o rio, que vai ser mais difícil. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que a vida requer esforço. Essa herança é nossa. É promessa, mas é construção. É promessa do Pai, mas é uma construção nossa. E para isso, é preciso que a gente deseje, realmente. E eu sei que todos nós desejamos. Todos nós desejamos uma terra pacífica, uma terra de harmonia. Nós desejamos que, em vez da lei do mais forte, o que prevaleça seja a lei de cooperação, que é também uma lei universal. Nós precisamos disso, nós desejamos isso. Mas a pergunta que fica é: estamos dispostos a pagar o preço para que isso se estabeleça?
queremos verdadeiramente nos desafiar, e essa batalha interna, será que nós estamos dispostos a ela? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque não nos iludamos, isso não vai acontecer por milagre de uma hora para outra. Vai depender de nós, quanto ao tempo, e quanto às condições também. E aí eu vou repetir uma frase que eu achei muito, muito interessante do Humberto Roden, que ele fala, quando ele diz que nos mundos superiores, o espírito da força foi substituído pela força do espírito. Então, será que nós queremos verdadeiramente batalhar para que essa transformação aconteça em nós? Para que o espírito da força em nós seja substituído pela força do espírito, pela brandura, pela mansuetude, pela paciência, pela tolerância. Essa questão que fica. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O nosso desejo é que essa promessa mexa conosco, sabe? Cause uma revolução, primeiro aqui no nosso coração e depois na nossa mente, transformando a nossa capacidade de compreender e de desejar o Pai em nós, junto a nós, na construção desse planeta ditoso. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, que a espiritualidade maior nos conduza e que possamos ser sensíveis às suas vozes, porque elas não cansam de jorrar sobre nós. Precisamos apurar os nossos sentidos para nos deixarmos ser conduzidos pela espiritualidade superior para a construção desse planeta de paz, de harmonia, esse planeta em que o reino de Deus estará reinando em todos nós. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.